Na TV Serra estamos iniciando nesse momento a nossa entrevista do dia, no ar aqui pelos canais 26 e 526 da NET, para toda a região de alcance de cobertura da NET em Farroupilha. O que é daqui, você vê aqui. E ainda você pode acompanhar esse programa no nosso canal no Facebook. Vá lá, curta a nossa página. Também tem o nosso canal no YouTube, onde você encontra todos os conteúdos produzidos pela equipe da nossa TV Serra Farroupilha, que está muito ligada e identificada com a nossa comunidade. Eu tenho a alegria de receber no dia de hoje aqui nos estúdios da TV Serra pela primeira vez e também ser convidado para esse momento meu colega jornalista Guilherme Macalossi. A diferença é que o Leandro está em Farroupilha, o Guilherme já é da capital gaúcha, já é um jornalista renomado, trabalha na RDC TV na capital gaúcha e hoje está aqui também para um bate-papo, porque é sempre muito bom ouvir quem conhece Farroupilha sobre a nossa história, sobre a nossa realidade, o nosso momento político, econômico, social e, claro, também alguns comentários sobre Estado e também Brasil. Guilherme, uma alegria te receber aqui nos estúdios. Que bom, muito feliz. Tomara que seja a primeira de tantas oportunidades que a gente tenha aqui da TV Serra, dos Altos de Farroupilha, para conversarmos sobre a nossa realidade, o nosso momento. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Olha, é um enorme prazer estar aqui junto contigo na TV Serra. Eu queria te parabenizar por esse empreendimento extraordinário que tu criou aqui. Estou mais em Porto Alegre agora durante a semana, eu gravo o confronto de lá. Confronto da Rádio Sonora FM. Confronto da Rádio Sonora. Só fazendo um parêntese, eu tive o privilégio de trabalhar junto com o Guilherme Macalossi na Rádio Sonora FM, e a Sonora FM é sempre uma emissora, foi e continua sendo, acredito, uma emissora que acolhe a todos e, acima de tudo, também de grande liberdade. Então, eu aprendi muito com o Guilherme. Na Sonora, trabalhávamos não no mesmo programa, mas integrávamos a equipe da Sonora FM, e a Sonora é uma escola também que nós tivemos a oportunidade. Naquela época, nós tivemos a oportunidade de compartilhar muitos temas e tivemos um coleguismo muito forte que perdurou, uma amizade que prossegue até hoje. E eu gravo o programa aqui da Sonora lá de Porto Alegre, sim. Mas eu acompanho o noticiário de Farroupilha através da TV Serra e de ti, Leandro. Que responsabilidade. Não é saboneteação, é só o reconhecimento do que é verdadeiro. O teu trabalho é um trabalho que eu aplaudo de pé. Eu te mandei mensagem no dia em que tu estava fazendo a cobertura do impeachment, se estendeu até altas horas lá na Câmara de Vereadores, e quando eu voltei lá do Cruzando as Conversas, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi acompanhar pela TV Serra via o YouTube, e foi muito bom, tá? De parabéns. Aqui os estúdios são muito bonitos, tá de muito bom gosto. Sempre foi um jornalista muito capacitado, sempre com uma capacidade de agregar e trazer os assuntos com muita racionalidade, sem espetacularização. E eu acho que tu estás fazendo aqui um trabalho brilhante novamente. Parabéns. Obrigado pelas tuas considerações, e a recíproca é verdadeira. Eu também, na medida do possível, quando chego em casa à noite, assisto o Cruzando Conversas no canal, para nós aqui vem no canal 24. Eu sempre tenho dúvida, 24 pertinho ou 25. Pertinho do 26. Bom, Guilherme, momento político de Farroupilha. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado. Você está fora da zona do temporal. Nós estamos aqui no temporal, vamos dizer assim, porque Farroupilha nunca teve na sua história pedidos de impeachment. Quando veio em dose dupla, e hoje nós temos 2 processos que estão tramitando na Câmara de Vereadores, 2 processos de impedimento contra o prefeito municipal Clayton Gonçalves. E o que chama a atenção, Macalossi, me ajuda nesse sentido, eu não recordo de um outro município que tenha tido concomitantemente 2 processos contra... Não, Caxias foi tudo separado. Claro, teve 7 em Caxias, mas terminava um, talvez tinha algum tempo, ou logo em seguida vinha outro, mas não tinha 2 comissões processantes no Legislativo, né? Eu também não me recordo de nenhuma ocasião em que nós tivemos isso, mas é que também o prefeito Clayton ensejou o motivo para que fosse apresentado, né? E eu acho que o fato de ele não ter cumprido com o que havia falado na coletiva de imprensa, logo após a abertura do primeiro processo de impeachment,
levou os proponentes do segundo processo a entrarem. Alimentou. Eles haviam adiado, eles haviam dado um voto de confiança para que o prefeito implementasse certas ações, que ele disse que implementaria em 10 dias, mas pelo que se falou, né, inclusive ele atuou contrariamente ao que disse. Indicado dizer. No caso, disse uma coisa e fez outra. Mandou pagar, por exemplo, a segunda parcela do software, ou tentou pagar a segunda parcela do software ao invés de suspender o contrato, como havia sido falado na coletiva. Isso motivou quem tinha o interesse, o ânimos de propor o processo que impetrasse na Câmara, e o resultado disso foi 14 votos a 0, com 2 vereadores da base pedindo a renúncia do prefeito. Então, muito sintomático isso. Eu escrevi no Informante um artigo dizendo que o prefeito tinha cavado o seu próprio isolamento político. E ele fez isso desde 2019, com uma série de ações, com atribulações com aliados políticos que foram perdendo gosto pelo prefeito. Depois isso se consubstanciou primeiro na derrota do Projeto 2040. Ali é a gota d'água. Eu acho que ali foi o primeiro passo rumo ao colapso da sua derrocada. Base. A derrocada. E daí se consolidou com a derrota na disputa pela Câmara, né? Curiosamente, com o ex-secretário dele presidindo os trabalhos com o apoio da oposição. Agora que já não é mais de um partido da base, né? Foi para o PL, se não me engano. PL, Partido Liberal. Fernando Silvestrin, né? E quando o prefeito perde a base, fica difícil governar. Já estava difícil governar. Porque tinha um vereador a mais só. Isso, a diferença da oposição para o governo era muito tênue. Sim. E ao invés do prefeito sentar e se mobilizar no sentido de reconstruir pontes e talvez fazer até uma conversa mais próxima do presidente da Câmara e dos vereadores de oposição, já que era o último ano de mandato, ele fez o contrário. Quer dizer, ele atuou de modo a divorciar ainda mais o seu posicionamento do restante dos polos políticos que são influentes no município. Então e eu escrevi na minha coluna no dia 13, e depois comentei no rádio também, ele atuou de maneira a se isolar, e ao invés de ter a noção de que era o último ano de mandato, ele pensou que era o primeiro. 2020 é o último ano de mandato do Clayton, não o primeiro. E ele estava governando como se estivesse no primeiro, estabelecendo contratos caros, longos, e que vão impactar no próximo governo, que vai entrar a partir do dia 1º de janeiro de 2021. E é óbvio que isso não podia dar em coisa boa, né? E acabou não dando. O jeito Clayton de governar, a gente conhece que o prefeito Clayton é muito inteligente, é muito hábil, mas daqui a pouco acontece, tem que ser na hora, tem que ser dinâmico. Hábil eu não acho que ele seja, eu acho que ele gosta da porrada em cima da mesa. É aquela coisa assim, ó, eu vou fazer e fim de papo, não houve muito, né? Eu digo que hábil na agilidade, esse é o termo, ele quer tudo muito rápido. A forma dele querer tudo Será que ele é rápido ou ele é apressado? É a pergunta. Tem diferença, porque né? existe uma diferença entre ser rápido e ágil e ser apressado e inconsequente. Eu acho que as ações do prefeito Clayton Gonçalves de 2019 para cá não foram rápidas e ágeis. Foram apressadas e inconsequentes. E o resultado é aí. Sim. Ou talvez ele tenha se transformado de uma pessoa ágil e rápida para apressada e inconsequente. Não sei. A personalidade dele é uma personalidade beligerante, né? Na Rádio Espaço, forte. Na Rádio Espaço ele mandou os seus opositores, ou aqueles que criticavam o governo, na merda. Sim. Eu lembro de uma entrevista que ele deu no Confronto, muito tempo atrás, foi a primeira entrevista que ele me deu, em que ele disse que os seus críticos tinham pinto pequeno e dupla personalidade. Então, qual que é o perfil do prefeito? É um perfil agregador? Não. É um perfil de beligerância. E isso só se adensou à medida em que ele foi perdendo o controle da Câmara de Vereadores. Ele redobrou a aposta no seu perfil, que é um perfil desagregador. E a resposta veio. Os pedidos de impeachment que chegaram ao Legislativo e que agora se converteram depois da admissão... eu não tenho nada contra o Clayton. Sim, não, relação com ele. Nenhuma. Ele foi no meu programa em Porto Alegre, foi bem tratado, falou sobre a questão da Corsã, mas eu estou falando sobre o perfil do prefeito. Sim. E não adianta vir com esse papo de eu não sou político. É político,
Depois que tu entra, tu é. Tu é político. E mais, o prefeito fez essa movimentação de se afastar como um gesto, né, em relação à Câmara de Vereadores para que ele não perca os seus direitos políticos, porque ele deu a entender que tem interesse em continuar na vida pública. Portanto, história essa de político que não quer perder o mandato, não renuncia, se apega ao cargo e, ao mesmo tempo, tem ambição política, talvez, e que tem a esposa também como deputada Sim. na Assembleia Legislativa. Não é apenas um político, é uma família de políticos. Mas havendo o julgamento, a condenação do prefeito, pouco importa se ele renunciou, se afasta do cargo, ele vai Sim, perder os direitos perde políticos, direitos, né? perde Já não, direitos. já é tarde. Ele deveria, para não perder os direitos políticos, ter renunciado ainda antes Do aceite, se eu não me engano. do aceite. Eu não E tenho não sei certeza se não disso. tinha que ser Sim. antes de entrar o pedido na Câmara, hein? Não, eu Porque acho que já antes do aceite. protocolado, eu não sei. Eu hein? não sei se a legislação federal se aplica Sim. para a legislação municipal, se existe uma especificidade para a legislação municipal. Mas para a questão do processo de impeachment presidencial, é depois do aceite do Congresso. Do Congresso. Do Congresso, no caso, é que mudou, né? Tem uma coisa, é o que está na lei e aquilo que o Supremo Tribunal Federal entendeu como o rito do impeachment. Sim. O rito do impeachment no Supremo Tribunal Federal, ele tem umas distorções imaginativas criadas pelo ministro Barroso que não estão necessariamente da lei. Sinceramente, aqui eu não sei te responder isso com uma precisão muito grande. Mas, de qualquer forma, agora já é tarde demais. Sim, né? já Agora, é tarde. O leite já derramou. Já derramou. Já derramou. Tu achas que os dois pedidos que se converteram em processo de impeachment na Câmara de Vereadores têm consistência jurídica para um pedido de impeachment? Eu disse isso, sustentei no rádio. Não tem como contestar. Tem contestar. Infringiu a lei municipal. Infringiu. Crime de responsabilidade, crime administrativo. Não é roubo. O público tem que entender isso. E o prefeito, inclusive, partiu para essa linha de defesa, que é justa do ponto de vista político, mas que não faz sentido do ponto de vista jurídico. Quer dizer, o prefeito ele não precisa ter roubado para cometer um crime administrativo. O prefeito não precisa ter roubado para ter cometido um crime de responsabilidade. O prefeito infringiu a lei. Ao infringir a lei, ele comete o crime de responsabilidade. Sim. Ao cometer o crime de responsabilidade, se houver, e esse é o detalhe do impeachment, se houver clima político, o crime de responsabilidade vira um processo. Entendam, o processo de impeachment ele é ao mesmo tempo político e jurídico, mas é mais político. Do que jurídico. Digamos que em 2016... O que a Câmara vai ter pela frente agora é um processo político. Político, essencialmente político. Por isso que o prefeito se afasta, para dar um sinal à Câmara de Vereadores. Não me caça, me absolvam. Eu me afasto, mantenho o meu cargo, mas não governo. Fica como uma renúncia branca. Sim. A coluna que eu escrevi nessa sexta, dia 13, no Jornal Informante, é isso, chama renúncia branca. Eu me afasto, eu tenho meu mandato, mas não governo. Quem governa é o vice. É um gesto inteligente. A Câmara de Vereadores pode entender isso como um gesto suficiente e absolver o prefeito, mesmo com crime de responsabilidade. Por quê? Porque a apreciação da Câmara de Vereadores é uma apreciação política. E assim tem que ser, mesmo. Eu não acho que tenha que ser uma apreciação jurídica. Quem faz a apreciação jurídica é a Justiça. A política é a base de ação da Câmara de Vereadores. Então, o prefeito ele fez uma ação política que, na minha opinião, foi engenhosa, foi uma saída muito apropriada do ponto de vista dele, mas vamos esperar o que a Câmara de Vereadores entende, porque o clima da Câmara de Vereadores em relação ao prefeito é péssimo. É tenso. Viu o que disse o Fabiano Piccoli? Sim. Que era da base. Os vereadores de situação bateram mais do que os de oposição. Porque, de alguma maneira, eles também se sentem, entre aspas, traídos. Né? Então, só para retomar aqui rapidamente a questão do processo de impeachment. O prefeito ele pode cometer crime de responsabilidade e não sofrer impeachment. Por exemplo, eu acho que o Bolsonaro já cometeu vários crimes de responsabilidade. Nem por isso ele vai sofrer um processo de impeachment. A Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment porque ela cometeu o crime de responsabilidade, ela praticou as pedaladas fiscais, mas ela não tinha sustentação e não tinha apoio popular. O prefeito de Farroupilha, ele cometeu o crime de responsabilidade, ele perdeu o apoio na Câmara de Vereadores e não há muito apoio a ele assim na população. Sim. Ninguém foi para a rua chorar porque o Clayton sofreu o processo de impeachment, né? Então, os três abertura fatores... do processo, abertura. Abertura, mas eu tô falando, ele não teve comoção popular, não teve apoio na Câmara, ele perdeu essas duas bases de sustentação, mais o crime de responsabilidade, que é a motivação para entrar com a ação, e pronto.
tá aí com o processo de impeachment. 2. Tu achas que a vida do prefeito Clayton Gonçalves na Câmara de Vereadores é complicada? Tu achas que ele escapa de uma cassação? Ou toda a represália, a forma como ele tratou o poder legislativo, agora a Câmara pode dar o troco no prefeito? Eu acho que o afastamento talvez seja a razão suficiente para que ele não tenha o mandato cassado. Mas eu acho que vai depender muito de como é que ele vai se conduzir fora. Como é que ele vai se conduzir fora do poder, né? Afastado. Você vai ficar em silêncio, né? Com constipação verbal, né? Se ele vai continuar atacando o processo de impeachment, se ele daqui a pouco volta, porque ele pode voltar. Sim. O pedido de afastamento é por 30 dias. Mas acredito, leitura minha como jornalista, não deve voltar mais, porque também o Pedroso não estaria fazendo todas as medidas que está fazendo e anunciando todas as mudanças, sabendo que ficaria 30 ou 60 dias. Aquela coletiva que nós fomos, tu estavas lá também, né? E eu depois assisti ela novamente através aqui da TV Serra. Aquela coletiva marcou o fim do governo Clayton e o início do governo Pedroso. E quem deu a senha foi o próprio Pedroso ao fim, quando ele quis se manifestar, ele disse: eu espero que esta ação distensione o município. Sim. E o Clayton disse que o Pedroso ia fazer as coisas do jeito dele, e o Pedroso disse: agora, na próxima semana é comigo e eu vou anunciar mudanças. E no dia seguinte, à posse dele, já teve demissão, já teve troca, e eu acredito que outras trocas serão feitas. Por quê? Porque agora quem assume é o vice, eu acho que assume até ao fim do mandato. Completa o mandato. Eu acho a tendência. E eu acho que se o prefeito Clayton tentar voltar, ele vai ser cassado. Eu acho que há talvez não um acordo formal, mas eu acho que há essa visão por parte do prefeito de que se ele ficar fora, ele não exerce o mandato, ele não tem o mandato cassado, entretanto, e ele pode concorrer daqui a pouco, numa próxima eleição, a deputado ou algum outro cargo que ele entenda que seja adequado. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia hoje. O colega jornalista Guilherme Macalossi é o nosso convidado. Fiquem ligados, a gente volta já já. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Farroupilha, na Júlio 852. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia pela TV Serra Farroupilha. O que é daqui você vê por aqui. Nossa gente se encontra aqui.
Hoje nos estúdios, o colega jornalista Guilherme Macalossi, estamos fazendo uma leitura do momento político de Farroupilha, os processos de impeachment contra o prefeito municipal Clayton Gonçalves, aliás, prefeito municipal licenciado do cargo, licença saúde remunerada pelo menos pelo período de 30 dias. E claro, agora também um momento de falarmos um pouco sobre o que esperar desse período em que Pedro Pedroso estará na condição de prefeito em exercício do nosso município. A ata que foi redigida na Prefeitura de Farroupilha, o afastamento do prefeito Clayton seria de 30 dias, mas daqui a pouco isso pode mudar. Macalossi, Pedroso assume o comando do município, assumiu na última quarta-feira, na quinta-feira já anunciou, fez uma entrevista coletiva, algumas medidas anunciadas pelo prefeito em exercício. Não vai preencher o cargo de procurador-geral do município de Farroupilha, mandou parar o contrato, que já havia sido paralisado pelo Tribunal de Contas do Estado, da compra da plataforma de saúde, parou todo o contrato também do cercamento eletrônico. Pedroso não concorda que as câmeras, que os pardais multem, não quer isso. Outro detalhe, manda ocupar o prédio da UPA, transfere os serviços do SES para o prédio da UPA, deve ir para lá as farmácias também, o SAMU vai para o prédio da UPA. O prefeito em exercício diz que quer ter proximidade, ofereceu uma sala dentro da prefeitura para o Observatório Social, quer se aproximar dos vereadores, quer ter um diálogo aberto com o Hospital São Carlos, disse que não vai paralisar as obras, tem cerca de 70 obras em andamento, vai dedicar-se completamente às obras. O Pedroso disse, não sou eu, somos nós. O momento é tenso em Farroupilha, ele disse que está nervoso com a situação, mas que vai se dedicar muito. Qual é a tua leitura desse governo, momento em que o Pedroso estiver à frente do Executivo Municipal? É um novo governo? Eu acho que é um novo governo. Eu acho que essas ações iniciais do Pedroso são todas muito positivas. Eu fiquei feliz também que ele raspou o bigode, porque aquele bigode pintado preto parecia assim, tipo uma mistura de Levi Fidelix com o baixinho da Kaiser, dava um ar assim meio pitoresco, né? Cabelo grisalho e bigode preto, fica uma coisa assim, tu entra dentro do ambiente, tu primeiro vê o bigode. Tirou o bigode por completo agora. O bigode precede a pessoa. Então eu acho que ele fez bem em tirar o bigode, porque confere a ele um ar clean. Eu acho que é o ambiente que Farroupilha precisa. Eu acho que ele tem que, de alguma maneira, projetar isso, inclusive na sua figura. A questão estética conta. Não estou aqui fazendo uma piada. Não, é verdade. Conta e conta muito. Então, acho que ele fez bem. E eu acho que essas primeiras ações, essas primeiras medidas do Pedroso, novamente eu quero me reportar o que eu escrevi. Eu disse no Jornal Informante que o Pedroso ele tinha a oportunidade nesse ano de ser um estadista para Farroupilha, no sentido de harmonizar a cidade. E eu acho que essas ações, elas levam a esse caminho. Eu acho que outras ações podem ser tomadas, e eu vou dizer quais são. Ele fala na questão da paz e de acalmar a cidade. Me parece que o ponto de partida é o emergencial. Sim. Depois se constrói o resto. Sim, com certeza. Eu acho que outras ações devem ser tomadas. Sim. Eu espero que ele as tome. Eu elenquei algumas, sem querer dar conselho. Cita. Sem querer dar conselho ao prefeito em exercício. Mas eu acho que vale a pena falar o que eu faria, por exemplo. O que eu pensei que eu poderia fazer se eu estivesse numa situação como essa. Eu tentaria reconstruir as pontes que foram implodidas pelo prefeito que se afastou. Eu faria uma grande reunião, eu faria uma série de reuniões com as entidades municipais. OAB, SIX, eu acho que essa de trazer o observatório para dentro... Deixa eu te colocar, o Pedroso não falou isso durante a entrevista coletiva, mas eu tenho informação de uma fonte muito próxima ao prefeito em exercício Pedro Pedroso, que ele irá visitar todas as entidades. Ótimo. Ele irá visitar. Ótimo. Ele tem que... Excelente. Ótimo, porque foi a partir do executivo que a ponte foi implodida. Sim. Então, ele ir até as entidades é um gesto. Então, ótimo. Parabéns, Pedroso. Um gesto de humildade. Um gesto de humildade. Então... ele tem que fazer isso, que bom, espero que ele faça. E eu acho que mais do que isso, ele tem que procurar a oposição. Ele tem que ir até os dois partidos de oposição, o MDB e o PP. Progressistas. E eu vou aqui fazer uma observação que pode ser até meio ilusória do ponto de vista da política, mas eu acho que o Pedroso deveria criar um governo de união municipal
e oferecer ao PP e ao MDB espaço dentro do quadro de secretarias. Eu acho que ele tem que fazer uma composição de maneira a todos os partidos que estão hoje na base, todos os partidos que hoje estão na Câmara de Vereadores, se unirem para uma administração de transição que seria a dele. Seria um projeto todos por Farroupilha? Todos por Farroupilha. Eu acho que ele, como vice, que entra, né, para substituir o prefeito que se afastou pela condição política que era de incompatibilidade com o cargo e de ingovernabilidade, ele pode fazer isso. Ele tem a possibilidade de realizar isso, e agora eu vou fazer uma cobrança à oposição. A oposição votou a favor do processo de impeachment. Dos dois. Dois pedidos. E daí vem a responsabilidade de quem derruba. Quem derruba ajuda a governar. Então, a oposição, ao mesmo tempo, eu acho que o gesto tem que ser do prefeito, mas a oposição tem que, diante dessas ações do prefeito, suspender, entre aspas, a oposição, dar uma trégua e fazer uma composição com o vice-prefeito, com o prefeito em exercício. Até porque isso vai pacificar a Farroupilha. Se a oposição lá na frente, não estou dizendo isso, mas se lá depois no processo eleitoral a oposição sair vencedora, vai receber um governo, vai receber uma administração melhor. Vamos lá, Pedroso. Vamos lá, Damati. Se os vereadores da oposição tivessem votado contra o pedido de impeachment, o Pedroso seria hoje o prefeito? O prefeito Clayton se afastaria? Não. Então, ele está no poder também porque a oposição votou a favor do processo de impeachment e ensejou o Clayton a se afastar. Então, eu acho que ele tem que ir até a oposição, eu acho que a oposição tem que estar aberta de maneira a ajudá-lo a governar o município. E agora não é mais com a crítica, agora é com ações no sentido positivo. Eu não estou colocando a mão na massa. Eu não estou dizendo aqui que a oposição não ajudou. Eu acho que ela ajudou em vários aspectos. Eu acho que o juízo que o prefeito fazia em relação à oposição sempre foi muito ruim. Menosprezou a oposição. Eu acho que a oposição contribuiu sim com o Farroupilha em várias ocasiões, inclusive votou a favor de projetos do governo em várias ocasiões, por exemplo, reforma administrativa, votou a favor. Sim. Mas agora é mais do que isso. Poucos os projetos que a oposição votou o contrário, Sim. hein? É muito pouco. Mais do que isso, agora a oposição acho que tem que, de alguma... Não é adesão, ok? Não é adesão por cargo e tal, mas é um gesto. Indicação, talvez, eu acho que o Pedroso poderia buscar gente que não é de partido nenhum para montar o secretariado. Sim. Eu acho que ele deveria zerar o secretariado. Remonta, zera o secretariado. Eu perguntei para o Pedroso na entrevista coletiva da quinta-feira se haveria mudanças no secretariado. Ele disse que por enquanto vai ficar assim, até porque dia 31 haverá a desincompatibilização para os que forem concorrer. Então, ali ele já sinalizou que vai fazer uma reforma no secretariado. Então, aí ele pode... Porque ele está chegando, está pegando uma fogueira, né? O prefeito Pedroso, o prefeito em exercício, tem a oportunidade de fazer um governo de união. Se ele tomar essas ações, eu acho que ele consegue fechar o mandato com chave de ouro e ser reconhecido. Eu gostei muito da fala também que o Pedroso deu à Rádio Espaço no final da tarde da quinta-feira. Ele disse... não é hora do Pedroso ficar falando do passado. Sim, não. Fala do momento que vieram da oposição. Sim. O discurso é para frente, é tentar arrumar o que é o agora. E eu não estou falando que a gestão é ruim. Sim. Eu estou falando que politicamente havia uma bagunça. Ele tem que reconstruir essa bagunça. A fala do prefeito: eu não vou ir contra a comunidade. É isso. Talvez isso que tenha faltado ao prefeito Clayton, porque a comunidade se posicionou contra a plataforma, contra o cercamento eletrônico, contra tantas situações, e o prefeito foi batendo, levando, chegou um ponto que enfraqueceu, né? Com certeza. Desgastou essa relação. Tem outra, eu acho que o Pedroso ele não tem que apresentar nenhum projeto de longo prazo para a Farroupilha. Ele disse que não vai inventar nada. Por exemplo, eu lembro que ao fim daquela coletiva em que o Clayton e ele estavam juntos, no fim da coletiva eles apresentaram uma ideia de projeto de reforma administrativa. Não é assunto para este governo. Quem tem que analisar uma reforma administrativa... É o próximo governo. É o próximo governo. Sim. Por quê? Porque o Pedroso e o Clayton não têm expectativa de poder. Pode ser alguém, inclusive do governo, que venha a assumir a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Mas não vai ser Pedroso e Clayton. Portanto, essa pessoa tem que ter autonomia sobre como é que vai se dar, né, o processo de organização do executivo. Portanto, essa é a pessoa que tem que liderar a reforma administrativa.
Um prefeito que está sem expectativa de reeleição, sem expectativa de poder, né, no caso, até mesmo um prefeito em exercício interino, como é o caso do Pedroso, não pode ficar apresentando projetos de longo prazo, não pode, na minha opinião, também rever contrato com a Corsan, por pior que a Corsan atue no município, não é assunto para este governo. E o prefeito Clayton Gonçalves, como eu disse, governou em 2019 e 2020 como se estivesse nos primeiros 2 anos de mandato. E Farroupilha não tem dono, e o prefeito de Farroupilha é transitório, passa. Terão outros prefeitos que devem, né, trabalhar com maior margem em assuntos complexos. Então, reforma administrativa é assunto para o ano que vem. Contrato com a Corsan é assunto para ano que vem. O que tem que ser trabalhado agora? As obras que estão sendo finalizadas, aquilo que tem recurso empenhado, Sim. e construir uma unidade política de modo a possibilitar que isso seja desenvolvido. Acalmar os ânimos. É isso. Acalmar. É isso. Para quê? Para que haja uma disputa política, esta sim, que vai discutir o futuro de Farroupilha. No momento correto, que é na eleição. Que é na eleição, com tranquilidade. É isso. Deixa eu dar um pulo nacionalmente, vamos falar do governo Bolsonaro, 1 ano e quase 4 meses à frente da presidência da República. O Bolsonaro ainda continua com problemas, aliás, o Bolsonaro tem altos e baixos, um relacionamento, um tratamento muito inadequado em alguns momentos com a imprensa. O problema do Bolsonaro continua ele falando demais? Não acho que apenas é o seu jeito de falar, mas eu acho que é o que passa pela sua cabeça. O presidente, ele tem, e desculpa aqui quem assiste é bolsonarista, mas o prefeito tem um... O presidente. O presidente, ele tem um discurso que, na sua natureza, é de caráter autoritário. Eu acho que isso é uma característica dele, até por sua origem militar. E o trato que ele dispensa à imprensa, e não é por corporativismo, porque eu mesmo faço muitas críticas à imprensa, mas é uma coisa hedionda. Ele montou um circo na frente do Palácio da Alvorada, onde ele se diverte, debochando dos jornalistas que estão ali fazendo seu trabalho. Pode não gostar do trabalho dos jornalistas, pode não concordar, mas isso não é a atitude de um presidente da República. No portão de acesso ao Palácio Eu acho que da a Alvorada. forma com que ele incita a população contra as outras instituições é degradante do ponto de vista democrático. Eu acho que ele tem, de alguma maneira, uma característica de radicalismo que é quase que a inversão de polos do PT. Nesse sentido. E isso atrapalha na hora de governar e sabota a agenda positiva do próprio governo. Que é a agenda econômica. Sim. Por exemplo, o presidente precisa mandar para o Congresso uma reforma administrativa e uma reforma tributária em 2020. E tem Como é que ele vai fazer de isso? aprovação Como lá. é que ele vai fazer isso incitando todo mundo contra o Congresso? Chamando para as manifestações. Mas o que o Brasil precisa nesse momento? De confiança internacional, né? Para realizar essa agenda de mudanças. Aí vai lá o presidente, numa bela ocasião nos Estados Unidos, e ao invés de falar bem do seu país, diz que as eleições são fraudadas. Eleições que ele ganhou. E diz que vai apresentar provas. Vai quando? Quando achar conveniente? Depois do coronavírus? Já devia ter apresentado. Se não apresentar as provas, prevaricação. Fica em falácia. Não, é prevaricação. Então, ele vai lá e fala isso. O que o investidor internacional vai pensar? Vai botar o seu dinheiro aqui? Não. No dia que nós temos o resultado negativo do PIB, ao invés de falar do PIB, o que ele faz? Distribui bananas para os jornalistas. Para quê? Para lacrar. Aí não é à toa que há fuga de capital. É claro que houve aqui no Brasil, em virtude da taxa de juros ser alta, um conforto muito grande ao investidor, porque ele rendia bem o dinheiro. Só que isso mudou. Agora, mudou, alguns vão sair por isso, sim, mas muitos não vão sair porque não há confiança. E o empresariado pode ser até a favor da agenda, mas só vai ter confiança para investir quando sentir que a coisa está sendo tratada com seriedade. Macalossi, em 2 minutos, tu estás na capital gaúcha, coronavírus. Faça uma leitura do coronavírus, é preocupante, o que se vive em Porto Alegre? Olha, o número de casos no Brasil ainda é pequeno comparado a outros países. Itália, por exemplo. Mas é que é o seguinte, a chance de uma coisa pequena se tornar grande quando se trata de contaminação por vírus é rápida. A Itália, 2 semanas antes de ter 2, 3 mil casos, tinha 70 casos. E eu acho que é importante que medidas de contenção prévias sejam feitas de modo a atenuar a forma com que esse vírus se espalha.
E eu acho que sim, é hora de se discutir que grandes eventos públicos sejam cancelados. Shows, eventos esportivos, ambientes como cinema, A própria Móvel Sul, públicas. que haveria em Bento Gonçalves, começaria na segunda-feira, foi adiada. Tem que ser adiado. Tem que ser adiado. Haverá um impacto econômico? Já está havendo um impacto econômico. Sim. Isso é irremediável. Né? Então é hora de fazer a contenção das perdas. A hora é agora. Agora é a hora. Não adianta tu fazer isso tudo quando tiver 5, 6 mil casos. Tem que fazer agora que tem 100 casos. E detalhe, o problema, e esse é o grande problema do coronavírus, não é o índice de mortalidade que ele causa. É o sobrecarregamento que ele pode causar no sistema de saúde. Entendeu? Que já é muito precário. Então as pessoas vão ficar doentes, o que elas vão fazer? Qual que é a cultura no Brasil? Tu ir no hospital, tu ir no posto de saúde. E daí tu vai lá e vai ter um monte de gente lá, e daí vamos pensar, não é porque essa doença, né, está na boca do povo que as outras foram anuladas. Dengue, H1N1, gripe comum, chikungunya, febre amarela, sarampo, leishmaniose, sei lá, né? Mas todas elas continuam. E problemas de saúde diversos, câncer, problemas cardíacos e tal. E todo mundo precisa ir para o hospital, todo mundo precisa ir para posto de saúde. Então, tu imagina só, tem uma pandemia no Brasil de coronavírus, com todo mundo indo para o hospital. Como é que fica o atendimento para essas pessoas e para todas as demais? Então o risco é esse, o risco de uma insuficiência do sistema de saúde em atender. Então para tu evitar essa situação, o que tu faz? Tu toma medidas de precaução de modo a diminuir, né, o pico da epidemia. E só com ações, os países que conseguiram reduzir o número de casos, que agora a China está conseguindo, foram através desse tipo de medida. Sim. A prevenção, medidas. Macalossi, obrigado pela tua presença. Até uma próxima oportunidade. As pessoas, por favor, nas redes sociais, não contamine terceiros com a sua estupidez. É verdade, é verdade. Tá? Lave as mãos e cuide o que você espalha por aí em termos de informação. Tem muita desinformação. Procure técnicos, informações embasadas, gente que entende do risco. Leandro, olha, sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. Quando precisar, estamos à disposição. Ótimo, tá obrigado. Obrigado. Fechamos então a nossa entrevista do dia de hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Continue na programação da nossa TV Serra Farroupilha. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço, a gente se vê por aqui.